pois isso nos ajuda a reorganizar o nosso mundo particular. Depois tem que haver silêncio, coisa rara em nossos tempos, hein? O silêncio, como vimos nas Escrituras, traz significado aos nossos momentos de quietude. Deus não fala à mente apressada e preocupada. É necessário algum tempo a sós com Ele, com a sua palavra, para que a nossa força espiritual se recupere. Tire tempo para Deus. Razões é uma produção do Ministério Razão para Viver com Charles Swindoll. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM, na frequência 97,7 MHz. Turvo, Santa Catarina, 100% gospel. Rádio Vertical FM informa. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda a responsabilidade é de seus idealizadores. Informou Rádio Vertical FM, a número 1 do povo cristão. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto com o pastor Maurino Vieira, agora aqui na número 1 do povo cristão. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra no teu coração, na tua vida, o programa Voz no Deserto. Queremos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma programação, né, minha Cláudia? Mais uma semana. Sendo guardado pelas mãos do Senhor. Estamos aqui para dizer que Jesus é bom, maravilhoso e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Nós fomos resgatados, né? Pela sua bondade e pela sua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, nesta tarde, neste dia, nesta noite, continue falando com você, dizendo que você é precioso. Agora, basta você entender, basta nós entendermos que Deus fala. Você é especial. Você tem uma preciosidade tremenda. Quando Jesus nos salva, quando Ele nos escolhe, Ele nos torna especial para Ele. Ele olha para nós cada dia que a gente levanta e agradece a Ele. Eu creio assim, ó, eu sinto pelos olhos da fé que Ele olha e diz assim, ó, mais um filho meu que é agradecido pelo dia que eu estou dando para Ele. É verdade. Porque tem pessoas que são muito ingratas, né? Come, bebe. Existe, quer ver? Algum tempo atrás eu estava lendo uma reportagem. O moço, ele sobrou um acidente e arrancou um braço. Uma boa parte do braço. Aí, como ele tinha poder aquisitivo, ele foi para uma clínica de restabelecimento e psicólogo e tal. Implantou o braço? Tá? Implantou o braço? Implantou um braço mecânico. Ele gastou 7 milhões de dólares. Quem tem dinheiro, né? Para fazer o movimento de segurar um copo na mão e levar na boca. Que nós não demos... E às vezes nós não demos esse valor. Reclamamos que não temos sapato, mas outro está agradecido a Deus pela vida, mas também não tem pé. Então, eu acho que nós temos que ser grato a Deus por tudo, pelo trabalho, pela empresa, pelo funcionário, até mesmo, às vezes pelas lutas que vêm, que nos acho que quando Deus, né, nos escolhe, Ele já tem... Quando Deus nos escolhe, Ele já tem tudo... Ele já sabe o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que Ele pode dar, o que Ele não pode dar. Temos que saber que nós estamos na terra e Deus está no céu. E Ele ouve aqueles que estão na terra. E tem gente que reconhece quando Deus não dá mais, porque sabe que se der mais, Ele... Já ouvi um testemunho assim. Irmão, se Deus me der mais para mim, eu me desvio. Por que se desvia? Não sabe viver no muito? Nós temos que saber viver no muito e no pouco. Porque não sabe viver. Porque não sabe, então Deus mantém ele sempre naquela... Se der mais, ele sai, porque é aquele o crente do milhão e o crente do tostão, né? E outros Deus dá porque sabe que aquilo não vai afetar em nada a vida espiritual dele. É bem assim que funciona. Então, a pessoa tem que ser agradecida pelo ar, pelo vestimenta, pelo calçado, pela roupa, pelos olhos,
E todos os componentes do corpo, né? Pelo fígado, pelo rim, pelo coração, por tudo. Quando está em luta, quando está com a vitória, quando vem as tribulações, porque vem para nos aperfeiçoar, é para nos ensinar a ser melhor, porque nós temos que melhorar cada dia mais. E só vai valorizar quando perde. Por que eu perdi? Perdemos porque em alguma parte nós falhamos, né? Por que, meu Deus? Deus não olha para mim. Deus olhou para ti até agora, mas tu nunca agradecesse por nada? Deus sempre olha. Não, mas tem pessoas que são ingratas. Eu acho que a pessoa... quando acontece uma coisa, eu penso, não, se está acontecendo é porque Deus está permitindo, é porque eu posso suportar. Se eu não puder suportar, então, Deus não ia... Ele conhece meus limites. Tem um que disse assim, eu não acredito em Deus. Então te levanta de manhã e pronto, segue a vida. A hora que precisar. Tu só pensa por que tu te acordou, por que tu tá respirando, por que tu tá saindo de casa, porque é só lembrar. Eu acho que até aquelas pessoas que dizem que são ateus, que não acreditam em Deus... Ele já é crente. Porque na hora do aperto ele vai clamar. Ele já crê, ele já sabe. Ele mesmo... só não quer admitir, alguns não querem aceitar, porque acham melhor levar a vida de qualquer maneira, é melhor, né? Mas funciona assim. Obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma programação. A gente fala uma coisa e já vem outra. E você que está nos ouvindo ali em Timbé do Sul, Turvo, Jacinto Machado, você que está em Meleiro, Forquilinha, você está em Criciúma, Maracajá. Os irmãos de Orleans, ali de Coloninha, né? Orleans, ali em Coloninha, né? Depois nós vamos passar a agenda aqui da Coloninha, depois nós vamos passar do Morro da Fumaça. E a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo ali em Passo de Torres, você que está ali em Santa Rosa do Sul. E aqueles irmãos que nós não lembrar de dizer, que o pastor Mauro não lembra de dizer a cidade, liga, fica conosco, ouça que Deus tem uma palavra de cada um que fala aqui, quem vem aqui traz um programa, a gente vem aqui preparado e Deus dá uma palavra para cada um especial. Deus não falou comigo, porque não era para ti, era para outro. Outro precisava. Sempre tem alguém que precisa. Então, fica conosco, abre o coração, deixa Deus falar contigo. E quando tu chegar na igreja, quando tu for ouvir um programa, tu diga assim, Senhor, fala comigo, eu preciso. Conta a tua necessidade para o Senhor. E o 3411-5814, a irmã Cláudia atende, né, irmã Cláudia? Atendo, com muito prazer. Então nós estaremos aqui. Tem uma irmã que sempre liga, eu sempre atendo ela. Então nós vamos já mandar um abraço ali, o pastor Sérgio Carvinho, ali do Turvo, e também o presbítero irmão Daniel ali de Tubarão. A paz do Senhor, estou na escuta. Um abraço para o presbítero irmão Daniel, Deus abençoe ele. Provavelmente ele quer mandar um abraço pro tio, né? Pro tio, depois nós mandamos um abraço pro tio Evaldo. O Edivaldo e a irmãzinha. Vamos mandar um abraço a todos os irmãos depois. Então vamos pro primeiro hino para nós vamos entrar no lá. quadro. Jair Pires, Consertando o Altar. Consertando o Altar, vamos começar. Eu preciso pensar mais em Deus, eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei, meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado,
Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. O que eu penso sobre isso? No programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas, no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, quero neste momento trazer uma palavra, mandar um abraço ali, pastor Sérgio. Ele disse que está, os irmãos, a Fábio, o Serginho. O irmão Serginho. Serginho e a Fábio. Pastor Serginho aí está com a fábrica toda atenta ao programa, então um abraço a todos os irmãos lá. E eu quero trazer uma palavra que está registrada no livro de São Mateus, no capítulo 8 e no versículo 9, ou melhor, capítulo 9 e no versículo 9 a seguir, que diz assim: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Essa foi a palavra que Jesus disse para Mateus. Mateus era um coletor de impostos que estava ali, ele estava na alfândega. E Jesus olha para ele e disse: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores e assentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos na mesma mesa. Jesus não contou muita coisa para Mateus, só disse: segue-me. Quantas vezes Deus tem falado com você? Palavras pequenas. Não é por insistência, mas Jesus olha para Mateus, olha para o coração de Mateus, olha por aquilo que ele estava fazendo e disse essa palavra mágica que aconteceu com você há quantos anos, não sei, que falou comigo, chamou e disse: segue-me. E estamos aí há quantos anos? 37, né? 37, 38 anos. Não, eu é 36, tu é 37. Não, eu sou 37, tu 36. Então nós estamos aí buscando a Deus neste segue-me. Muitas coisas acontecem quando nós somos chamados. Quando Jesus disse segue-me, ele se responsabiliza pela tua vida. Quando ele diz segue-me, ele está abrindo as portas diante de ti. Quando Jesus disse para Mateus: segue-me, ele quis dizer assim: eu quero te fazer um homem de Deus. Eu quero te fazer uma mulher de Deus. Eu quero te fazer uma pessoa próspera. Mas segue-me. E havia lido no versículo 10 que aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram junto com ele. Tinha lugar para pecadores aonde Jesus estava. Aonde Jesus está, tem lugar para pecadores. Tem pessoas que dizem assim: não, eu sou pecador demais. Não existe o pecador de mais e nem o pecador de menos. Existe o pecador. Porque o pecado não tem tamanho. O pecado, ele não te limita. Ah, eu vou até ali porque eu pequei isso. Não, não. O pecado é aquele que impede. É aquele que te deixa fora. O pecado é aquele que não faz com que tu
te aproxime de Deus. É isso que o pecado faz. Mas Jesus passa lá na alfândega, chama o Mateus, ele segue-me, ele seguiu e foi para onde? Foi para um banquete, foi para a mesa junto com Jesus. Jesus quer te chamar nessa tarde dizendo, filho, segue-me. Porque aonde eu estiver tem alimento. Aonde eu estiver tem reunião. Aonde eu estiver vai ter pessoas igual a ti. Pecadores. Aonde eu estiver vai ter, mas reconciliado, arrependidos. E assentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que come o mestre com publicano e pecadores? Sempre tem alguém para acusar, irmã Clara. Para criticar. Sempre tem alguém para criticar a tua vida. Oh, esse aí até agora estava na prostituição, agora está aí na igreja. Esse aí até agora andava bêbado aí, mentindo para todo mundo, fazendo maus negócios, agora está na igreja. Foi isso que Jesus veio fazer. E por que ele não se alegra quando a pessoa está mudada? Porque uns não querem. Não vai e impede. Impede os outros de irem. Pra que tá fazendo o que lá? Ele tá bem. Ele tá tranquilo, porque tá na própria mesa com Jesus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, estavam ali, ó. Por que ele come, o mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não se necessita de médico os sãos, mas os doentes. Se você acha que você não é chamado, você acha que você é perfeito, então você não precisa mesmo. Mas quem é que é perfeito nessa terra? Encontre um homem perfeito, uma mulher perfeita, um ser humano perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória. Não tinha mais direito à salvação. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Não tinha um justo para dizer, Senhor, ó, estou aqui, eu sou justo. Não. Não tinha nenhum justo. O único justo que tinha era o próprio Filho de Deus, que desceu na terra. Foi cuspido por você, por mim. Foi transpassado com uma espada. Deram fel, vinagre para ele tomar no momento que ele mais precisava que estava com sede. Pregaram os pés, pregaram as mãos, por amor de mim e de você, que você não daria o seu filho para morrer por ninguém. Você não daria o seu filho para morrer pelo teu pai, nem pela tua mãe, você não sacrificaria. E Deus, ele deu o seu filho por mim, por você, que estava longe dos caminhos, não tinha direito à salvação, mas Deus nos reconciliou através da cruz. E quando Jesus ele passa aqui na alfândega e ele fala com Mateus, essa palavra, ele segue-me, e me chama a atenção porque ele levantando-se e seguiu. Ele estava esperando o convite, ele estava com o coração aberto à palavra de Jesus. E ele foi, aonde Jesus ia, ele estava junto. Até que chegaram à mesa. Nessa mesa aqui, amados irmãos, ela fala de alimento. Se nós seguirmos Jesus, nós temos alimentação espiritual. Se você está na mesa, você está se alimentando. Você não vai sentar numa mesa para não se alimentar. Assentando-se à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus. Eles queriam estar perto. Mas sempre tem aqueles do contrário, os fariseus, que vão te criticar. Aqueles que se acham santarrão, aqueles que passam perto lá daquele que está caído na estrada lá,
passa de largo, passa de longe, não quer se misturar porque se acha um grande. Aí quando ele vê Jesus, aquela multidão, aquele povo tudo em redor de Jesus, Jesus sentado à mesa, ali tinha pecadores, ali tinha... Quantos problemas tinha nessa mesa? Pessoas talvez, irmão, amaldiçoadas estavam ali. Pessoas que estavam embaixo de maldição, irmão Cláudia. Que tem muitas pessoas hoje que estão debaixo da maldição de pai, maldição de irmão, maldição de mãe. Quantos não estavam ali junto com Jesus nessa mesa? E Jesus conhecia todos. Eu não sei qual é o teu problema, o que se passa na tua vida, que talvez você não consegue prosperar porque você tem uma maldição na tua vida, lançada pelo próprio pai e pela própria mãe. A maldição, às vezes não precisa nem ser do pai e da mãe, até o próprio vizinho, um parente, um avô, até os avós. Mas nós que somos mães, nós temos que estar sempre repreendendo a maldição, né? E abençoando os filhos. E abençoando os filhos. Eu vi um testemunho essa semana, não lembro onde foi, de uma pessoa bem conhecida. Ela era muito pobre e ela engraxava sapato. Aí um dia ela foi engraxar na casa de um homem muito rico e o homem deixou engraxar para dar um dinheirinho para ele. E o filho chegou e começou a escolher a comida. Daí ele disse assim, ó, tu não vai comer? Se tu não comer, aquilo ali vai comer, ó, isso ali que vai ser um bandido, tá aqui engraxando para comer, mas daqui um pouquinho... E o cara, hoje ele é crente, ele saiu dali triste, chegou em casa, a mãe disse assim, chorou muito, a mãe disse assim, o que tá chorando? Ele disse, por causa disso e disso, meu homem disse que eu ia ser Tu ia ser um bandido. Um bandido. A mãe abraçou ele assim, ó, tu vai ser uma bênção na mão do Senhor. E ele é deputado hoje. Eu estou dizendo isso porque ele deu testemunha, não, sim, ele não, se ele falou testemunha é porque ele não tem vergonha. Mas se ele fosse no caso, irmão Clara... Mas se fosse uma mãe negligente, ela dizia assim, dá bola. Deixa aí pro lado. Deixa isso de lado. Mas ela quebrou a maldição. Mas a mãe na hora, ela era uma mulher de Deus, ela sentiu Deus na vida e ela sabia que o filho ia ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E ela abraçou. O filho, os nossos filhos podem não ser dizer, tu dizer assim, irmã, mas eu orei tanto pelo meu filho, ele não está na igreja, ele não é... Mas eu quero que ele não está na igreja, mas tu não sabe o futuro. Ele pode não estar agora, daqui a pouco ele volta. Aí irmã, mas eu sempre abençoei meu filho, mas meu filho fez coisa errada. Fez porque o mundo oferece e ele às vezes não teve força, mas ele pode voltar. Nunca é tarde, continua orando, continua insistindo, continua abençoando o teu filho, por muito errado que ele seja, sempre abençoando o filho. Não ame a maldição. Eu tenho exemplo disso também na minha vida. Aqui, versículo 17 diz aqui, irmã Cláudia, Salmos, o Salmo do número 109, visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela afasta dele. Assim como se vestiu a maldição de maldição, tal como de uma veste, assim o penetra. E ela é as suas entranhas, como a água em seus ossos, como o azeite. Não ame a maldição. Quebre ela. Ore a Deus. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, estou falando aqui nessa tarde, aqui nós buscamos, Deus deu essa palavra. E tem muitos hoje que estão encarcerados, estão atrás das grades pela maldição de um pai e de uma mãe. Tu nunca vai ser nada na vida. E a maldição também tem uma coisa, pastor Maurino. A maldição não vem só do pai e da mãe, a maldição vem de geração. Geração. Até a quarta geração. Às vezes a mãe... tem família que a gente vai ver a filha separada, a mãe é separada, a avó separou. Pô, então vamos repreender essa maldição e começar uma nova vida. Repreende a maldição da tua vida. Repreende a maldição da vida dos teus filhos, irmã. Mesmo que tu não tenha proferido maldição, nós como mães podemos dobrar nosso joelho e repreender toda a maldição da nossa vida dos nossos filhos. E o que os outros fazem de desejo de mal para eles. Porque isso também afeta a vida. Mesmo eles não sabendo, né? Olha só que Deus faz a promessa de Gênesis. Eu digo, só me digo, mesmo eles não sabendo que foram amaldiçoados. Mas a maldição vem... Ela está ali. Ela vestiu como uma túnica. A Bíblia diz que ela veste como se fosse uma túnica. Ela fica ali, na pessoa. Até
que alguém quebre essa maldição. E essa maldição, a maldição, ela já é uma coisa espiritual, demoníaca. Porque você está desejando uma coisa ruim para o teu filho. O teu casamento que se despreze, se arrebente, vai acontecer. Porque lançou a maldição sobre a tua vida. Tem casamento que não dura 1 ano. Tem casamento que... Eu já vi casamento que durou 11 dias. Por que isso? Se o pastor orou, você buscou, você namorou, você conheceu. E por que em 11 dias se destrói um casamento? São demônios agindo. Até o fato de, às vezes, você olhar para sua casa e ver a sua casa que está suja e você não ter vontade de limpar, até aí tem maldição, irmã. Porque a maldição não é só em casamento, não é só financeira. A maldição é na limpeza da casa, é no nosso desânimo, é tu não querer servir a Jesus. Tu vai casar, tu vai ser uma porca. Não se diz isso aí, irmão. Não se diz isso. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa. Tem vários tipos de maldição, né? Não é só de matrimônio ou financeiro. Se tu vê que alguma coisa não está errada, tu ora a Deus. Se tu sentir, é maldição. E se não for, repreende de qualquer forma. Repreende toda a maldição da tua casa, do teu casamento. A bênção de Deus, irmã Glória. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O que Deus fez? Abençoou. Que foi Abraão? Abençoado. Abraão era uma bênção, né? Foi abençoado. E Deus disse para ele: vou te dar uma autoridade para ti, Abraão. Aquele que tu abençoar, será abençoado. E aquele que tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Faz isso até hoje, irmão. Até hoje, isso faz sentido. Porque Deus quer te abençoar. Ele disse, lá em Deuteronômio, ele disse assim: eu colocarei diante de ti a vida e a morte. Mas Deus dá um conselho: escolhe a vida, viva tu e a tua descendência. Às vezes a pessoa está sempre desanimada, mas é sempre desanimada. Debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Os nossos filhos, às vezes, nós ensinamos nossos filhos na igreja, educamos. Eles começam a dar tudo errado para eles, fazem coisa errada. Foi maldição que foi lançada. Foi obra de macumbaria. Porque muitos não acreditam, mas isso existe. E tem muitos que dizem assim: por que a minha vida dá 2 passos para frente e 3 para trás? A pessoa luta, batalha. E quando pensa que está indo para frente, ela volta, como é que se diz? Ela retrocede. Ela vem para trás. Você não entende. Você vai lá, trabalha 3, 4 meses e daqui um pouco tudo que você tem parece que entrou num saco furado. Você vai ver, não tem mais nada, porque... É sempre doença na família. Doença. Não sei porque nós estamos falando de Deus. Deus para nós ontem isso aqui. E hoje, ao meio-dia, eu estava orando, pedindo Deus uma palavra para esse povo, que tem muitos, graças a Deus, nós temos uma audiência até... É porque o mundo jaz no maligno e o que tem gente maldosa desejando mal para os outros, se ele se canalizasse isso em bênção, seria muito mais melhor, mas o inimigo está solto, né? E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, não disseram para Jesus, disseram para os discípulos: por que o mestre come com publicano e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, o Senhor está sempre atento, irmãos, àquilo que nós falamos. Jesus, porém, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Ide, porém, olha o que Jesus dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos. Se você é justo, irmão, maravilha, não precisa. Mas Jesus disse: eu vim por causa dos pecadores. Para buscar eles ao arrependimento. Mas o justo também precisa de Jesus. Não, mas Jesus disse: eu não vim para o justo. Aquele que é justo, se justifique. Mas ele disse: eu vim por pecadores.
Porque os próprios publicanos, que eram que estavam naquela redondeza, aqueles que estavam na vida circular dos discípulos, chamavam: por que o mestre come com os pecadores e publicanos? Já querendo acusar. É o que o Satanás faz. Por que tu está indo para a igreja? Eu sou um camarada que vou para a igreja, eu vou para o trabalho de manhã, eu sustento a minha esposa, sustento o meu filho, trabalho de manhã à noite, e faço as minhas horas extras, e será que eu tenho direito para o inferno? Isso aí é um dever. E gente que trabalhar, sustentar os filhos, trabalhar, sustentar a esposa, dar uma boa vida para a esposa, para os filhos, é o dever do homem. Para isso ele casou. E gente que às vezes nem fala contigo, mas quando te vê que tu tá bem, que tu tá indo para a igreja, eles começam a... ele se aproxima. Se aproxima para te afastar do Senhor. Onde é que tu faz tudo bonitinho assim? Eu fico crente, tá chique, essas irmãs do chique, né? Nós não estamos chique mesmo, irmão. Nós somos de Jesus, Jesus nos dá coisa boa. É a diferença. Fica enquanto tá no pantano lá no lamaçal, ninguém vê nada. Porque você tá igual, mas você tem que ser diferente. Enquanto o Mateus estava lá cobrando imposto, talvez passava ali, isso aí tá roubando. Daqui um pouco o Mateus chega lá, tá sentado lá junto com Jesus, aí vem os outros de fora. Olha, por que ele tá comendo junto com os pecadores e publicanos? Eu tava com inveja. Eu tava com inveja. Mas é o que o diabo tem. Os invejosos. Matar, roubar e destruir. Então Jesus disse, porém, ele assim, aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É o que eu penso sobre isso. Amém. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Fala, irmã Cláudia. Podemos falar os... Fala, irmã Cláudia. Aqui nós temos a irmã Nina, mandando um abraço para nós. A irmã Nina é uma benção. A irmã Suzana Venson. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. A você também, irmã. A irmão Nasci Eugênio. A paz varão. Pastor, estou na escuta. Sou de Passo de Torres. Passo de Torres. Nasci Eugênio. Maravilha. A irmã Gilmar São Domênico. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Manda um abraço para os irmãos de 13 de maio. Os irmãos de 13 de maio. 13 de maio? Não. Receba um abraço nosso. Eu quero pedir que Deus abençoe você. E você que está passando por uma necessidade, que tem clamado a Deus, que Deus possa ouvir o teu clamor e te dar a bênção e a vitória que tu está tanto pedindo neste dia. Vamos lá. Vai falar alguma coisa, irmão Maurino? Então, vamos falar aqui então. Fala aqui no YouTube. Nós estamos aqui no YouTube aqui, boa tarde, a paz do Senhor. Jorge Pires dos Santos. Boa tarde, a paz do Senhor. Estou assistindo do Morro da Fumaça. Essa é uma benção. Diz aqui, irmão Jorge. Jorge Pires disse: peço oração por mim e a minha família. Já anotei aqui. Anotou? Maria Eliana, Deus é fiel. Eu gosto desse programa. Aleluia, glória a Deus. A verdade é pregada. Jerusa Almeida, paz do Senhor, sou de Ibirataia, na Bahia. Peço um versículo para a minha meditação. Vamos lá, irmã Cláudia. Irmã Cláudia, vamos ver aqui o que é que Deus tem para você aí na Bahia, neste momento onde estamos indo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus Pai. Esse versículo aqui, ele está na linguagem de hoje. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. 2 Coríntios 4 e 15. Amém. Está na Bahia já esse versículo. Vamos lá, irmã Glória, agora? Nós temos também a irmã Gorete Cristiano, Pai, Senhor, irmãos. É bem assim, pastor, é verdade. Irmã Gilmar São Domênico está pedindo para nós fazer uma visita em 13 de maio, que nós seremos bem-vindos.
Amém. Vamos lá. Como é, pastor Maurino? Vamos lá. Vamos lá. Olha. Ó, até o celular caiu. Pastor Jefferson, Pai Senhor, nobres amigos, programa Bênção de Deus, um abraço. O Luiz Geraldo Rodrigues é meu primo, está assistindo também. Temos a irmã Rosângela Mafioletti. Paz do Senhor, fazendo crochê, escutando os irmãos. Amém. A irmã Rosângela faz toalhinhas. Faz toalhinha. Deus abençoe, irmã Rosângela Mafioletti. Trabalhando e escutando, é assim. Escutando, é bem assim. O rádio tem essa... Não, ela não vai perder nunca, né? A rádio não perde para TV, não perde para telefone, não perde para nada, porque você não precisa estar vendo, você está ouvindo. Às vezes o marido manda uma mensagem rapidinho. Exatamente. Os irmãos, amigos caminhoneiros que estão nesse momento na BR-101, aonde você está no táxi, aonde você está no seu trabalho, o rádio está ligado, igual ali o pastor Serginho, está trabalhando com o radinho ligado. Você que está no rádio, você que está trabalhando, e está viajando, Deus está dentro do seu veículo, Deus está dentro da sua fábrica, porque você está lendo, você está ali trabalhando e atento a uma mensagem da parte de Deus. É isso, né? É isso aí. Então, vamos ali, um abraço também ao irmão, a paz do Senhor, pastor Maurino, aqui é o irmão Valdecir Genuíno, tá? Então, na escuta do programação e pede também oração por ele. Botar o hino agora? Vamos ouvir um hino também, o irmão Sérgio está botando aqui, ele diz aqui que... o radinho dele ali, ó. Deus abençoe o Sérgio. Então vamos lá, vamos ouvir o hino? Matos Nascimento, são 4 da manhã. Certa noite não conseguia dormir, fiquei acordado e falei com Deus o seguinte: são 4 horas da manhã e até agora não dormi. O dia vai amanhecer e eu continuo por aqui. Perdi o sono dessa vez e ajoelhado eu estou, contando para o meu Jesus aonde é a minha dor. Estou numa luta muito grande e já não sei o que fazer. O meu Senhor disse pra mim que em breve vai me responder. Mandou apenas eu orar, ficar ligado em oração, e quando eu menos esperar, vem a vitória em minha mão. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Logo senti que Deus queria falar comigo. Comecei a abrir a boca e a cantar, e a minha vitória com certeza chegou imediatamente. Ore. Quem sabe você, meu irmão, também está sendo provado. Dobre os joelhos, vá orar. Aí tem anjo do seu lado, está ouvindo e vai levar a Deus a tua oração. E quando menos esperar, vem a vitória em tua mão. O nosso Deus prova quem ama, te escolheu pra abençoar. Tu és um bem-aventurado,
Senhor vai te exaltar. Não ligue se alguém disser que essa luta te venceu. Breve vamos comemorar, eu e você, você e eu. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto, com o pastor Maurino Vieira. Amados irmãos, retornamos. Aí, irmã Cláudia, com a agenda. Irmã Cláudia é a mulher da agenda. Vamos lá, irmã Cláudia. Eu só anoto. Agenda. Quem marca é tudo. No sábado, dia 18, que é não sábado agora, no outro, né? Isso. Dia 18 estaremos em Orleans, no bairro Coloninha, culto de círculo de oração. Era para esse sábado agora, mas foi engano. Foi transferido. Transferido porque tinha outra programação lá. Tá. E aí no para próximo dia 18. E no domingo, dia 19... Nós estaremos ali no... Morro da Fumaça, bairro Naspolini. Bairro Naspolini, com o pastor Luiz Carlos ali. Estaremos em Orleans, ali. quem é o pastor, o obreiro lá? É o... Irmão Eliel. Presbítero Eliel. Daqui a pouquinho vai a pastor, né? Daqui a pouco ele vai ter que pagar o preço. Ó, a irmã Cláudia profetizando pra ti, Eliel. Tá aí. Então, dia 18, estaremos ali no Coloninha, no culto de oração, do ciclo de oração da irmã, e no outro dia, já 19, domingo, estaremos ali com o pastor Luiz Carlos, ali no Morro da Fumaça, no bairro Naspolini. É isso aí. Então essa foi a agenda? Isso. E mais antes de continuar, para mim não esquecer que eu tinha passado desapercebido, nós queremos mandar um abraço pro pastor Valderi Peruso e a esposa dele, a irmã Sarita, ali do 13 de maio. Então tá, vai falando aí. E a irmã Gilmara quer uma palavra. Vamos lá. Então tá, uma palavra para ti, irmã Gilmara. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu às que o amam. Tá vendo, irmã Gilmara? Então, fechou. A nossa coroa, a tua coroa está preparada. É Tiago 1:12. Então, o presbítero Moiliel já colocou aqui até o programinha aqui, 18 de março às 19 horas, culto, ciclo de oração, oração da guerreira aqui, né? A guerreira de Cristo. O nome do ciclo de oração. Ciclo de oração. A cantora aqui, a cantora, irmã Cláudia, Dani e Mari. Dani e Mari, tá aqui. Cantoras. E a dirigente é a irmã Fabiana Laurindo. Ali também, e ele é o dirigente da congregação do setor Coloninha. Então vamos lá, um abraço a todos os irmãos ali do Coloninha e também do Naspolini, o pastor, a todos os irmãos que estão ali, irmã Cláudia. Então essa aí é a nossa agenda para esse, não esse final de semana, mas para o outro final de semana. E nós vamos buscando e pedindo e louvando a Deus por tudo. E nos preparando para a vinda. Tudo, porque Ele tem que fazer para nós e nós temos que agradecer a Ele, né? Nosso programa aqui é bom porque é isso, né? Não tem nada escrito, né? Não, eu às vezes eu fico perdido, eu quero provar alguma coisa, mas eu não tem nada. Também não é nada improvisado, né? Não, né? Não pode vir sem oração, sem jejum. Não é de qualquer maneira. Nada que a gente faz para Jesus não pode ser nada. de qualquer maneira. Relaxadamente. Porque, irmã, se hoje não tem nada que fazer dentro de casa, vou lá na igreja. Deixa eu entrar um pouquinho. Aí, mano, canta aí, vai orando em oração aí, porque, irmão, eu não... Vai orando em espírito. Vai orando em espírito, é isso. Porque eu não orei, mano. Não orei, não ensaiei, mas é para Jesus. Mas você acha que para Jesus tem que ser resto? Às vezes a pessoa ora, ensaia, faz, e chega na hora da problema,
Mas aí a gente sente. Agora, não orou, não jejuou, não ensaiou e vai lá querer cantar. Chegou na hora de decide, como eu já vi gente quando decide, vou cantar o hino. Vai lá, procura um hino no celular, bota o playback porque conhece, já era conhecido, e vai lá e canta. Não dá certo, não canta bem, a igreja não recebe, daí sai atribulado. Sabe por que sai? Porque faltou o azeite. Aí vai ser atribulado. Eu deixei um versículo para alguém aqui que precisa desse versículo. São João, capítulo 14, e no versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, e nem te atemorize, porque o Senhor é contigo. Não sei onde é que tu estás, mas essa palavra é para você que está nos ouvindo neste momento. É Deus no controle. A irmã Gilmar botou aqui, glória, maravilha. Ela gostou. Deus falou com ela na mensagem. E botou tudo transparente, por isso gosto de vocês. A irmã Gilmar é uma benção. Vamos então, irmã Cláudia, então? Vai falar. Vamos agora... A palavra, e depois nós vamos para a oração. Vamos lá, irmão Wellington. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. É momento da palavra. Eu quero trazer neste momento uma mensagem da palavra de Deus, que está em Apocalipse, no capítulo 1, que diz assim no versículo 17: e eu, quando a ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessa hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas, os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E Deus, quando ele fala com João na ilha de Pátimo, ele aparece subitamente, não numa visão, mas ele veja. A Bíblia diz que João ele viu. Tem muitas vezes nós temos visões e ficamos pensando se aquilo foi um sonho, uma visão, uma revelação, alguma coisa que Deus quis mostrar. Mas João diz aqui: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Aleluia. Às vezes, irmão, nós caímos por terra. Às vezes nós rastejamos até. Ele diz: não temas. Quando ele dizer não temas, eu sou o primeiro e sou o último. O primeiro e o último. O começo e o fim. Eu fui morto, mas eu vivo. Ele quer dizer para você: eu te prometi e eu vou cumprir. Eu te chamei e eu vou zelar por ti.
Eu te prometi e eu vou te dar. E quando Deus faz essas promessas para João, Deus chama João e diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, o que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achaste mentiroso. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, e te arrepende. Volta a praticar as primeiras obras, quando não brevemente ativirei e tirarei no seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Amados, quando vejo essa passagem, hoje nós vimos tantas pessoas dizendo por que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo é o Apocalipse cumprindo, o Apocalipse cumprindo. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele disse: eu fui o primeiro, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele nos adverte de tantas coisas e outras ainda que poderia acontecer. Ele diz: lembra-te onde tu caiu. Não é difícil, irmão, de nós fazermos um exame do que nós éramos e o que nós somos. Não é difícil, porque isso aí é uma particularidade de cada um. Nós temos que lembrar também daquilo que nós recebemos do Senhor. Aquilo que Deus nos deu, a oportunidade, o perdão, a bênção. Deus nos deu tanta coisa boa, que nós podemos nos lembrar. Deus teve misericórdia. Eu era para ser um camarada, está morto ou está... Mas não. Ele disse: lembra. É uma oportunidade que Deus dá para nós, para você que está me ouvindo nesse momento, uma oportunidade de ouro que o Espírito Santo fala conosco nessa tarde, uma oportunidade que não podemos perder. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. É só se arrepender. Se você se arrepender, você não vai ter medo. Porque você está confessando para o dono da criação. Mas não, tem pessoas que preferem ficar sofrendo, morrendo, se martirizando com uma coisa que é tão particular dele, que ele pode dizer: Deus, eu errei aqui. E Deus vai dizer assim: eu vou consertar. Deus, eu fiz tal coisa que não foi do teu agrado. Deus disse: eu já sabia, filho, mas eu estou esperando da tua boca para que tu confesse. Lembra-te onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Se tu não fizer isso, eu verei brevemente e tirarei o teu castiçal, a tua coroa. Vou tirar. Se tu não te arrependeres. Tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Talvez você está sofrendo por uma coisa que talvez não seja nem culpa sua, mas você tem que falar, você tem que dizer. Nós temos que ir ao encontro do Mestre. Lembra-te, pois, de onde caíste. E essa carta, eu costumo dizer, irmão, que essa carta, o Jesus não mandou colocar dentro lá da caixa do carteiro, não. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Entrega para ele em mãos essa carta, é para ele. O endereço é certo. Isso que eu estou falando aqui nessa tarde para você, tem um endereço certo para você. Agora vai que você tem que cair em si. Não é eu. E se a palavra for para mim, que eu caia em si. Essa palavra ela tem diversos endereços. Porque quando nós estávamos lá no primeiro amor, irmão, tudo era maravilhoso. Você pregava, você jejuava, você cantava, você fazia a disposição. Hoje já não. Agora o sol está muito quente, daqui um pouco vai ficar muito frio. E sempre se justificando por alguma coisa que não é justificativa. Mas quando João ele vê, aleluia, Jesus. Quando eu vi, eu caí aos meus pés como morto. Caí aos seus pés como um morto e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João já sabia com quem ele estava falando. E o que vive, mas já fui morto. Já estive morto. Mas eis que aqui estou vivo, vitorioso, ele quis dizer vitorioso, para tudo e para todo sempre. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve o que eu vou te dizer para ti. E ali ele começa a escrever aos anjos da igreja, aos pastores, que são responsáveis por tantas almas. Quando eu prego um púlpito, irmão, que eu vou pregar num púlpito, que eu vejo aquelas almas, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquela mocidade, aquelas crianças lá, entra uma responsabilidade tão grande, sabendo que eu tenho que dirigir a palavra para a edificação e para a salvação de todo aquele povo que está nos ouvindo. Não é um profissionalismo, mas é um temor que entra no coração do homem de pregar uma palavra fiel, verdadeira, sem mistura, possa machucar na parte interior do homem, mas aqui um pouco ela dá um refrigério. É uma palavra que ela vai e faz e não volta vazia. Porque tudo que ela vai fazer para o bem daqueles que amam a Deus. Quero orar neste momento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Nós vamos orar neste momento, a irmã Cláudia estará... É Jorge Pires dos Santos, ele pede oração. Isso, irmã Cláudia, mas quem aí? Valdeci, né? Ele sempre pede oração. A todos os irmãos que estão nos ouvindo. Muito de oração. O Valdeci disse, pastor, eu oro por nós, para minha casa, por mim. Que eu ele é uma benção, mas ele tem umas dificuldades, né? Então... E Deus sabe. Querido, eterno, soberano Espírito Deus. Espírito Santo amado. Esta palavra, Deus, que tu nos trouxeste nesta tarde, que vá de encontro, Senhor, de vidas, meu Pai. Eu sei que tu está vivo, eu sei que tu estás aqui neste momento. Eu sei que tu visitas, Senhor, aquelas vidas que estão nos ouvindo neste momento. A irmã ali da Bahia, que está nos ouvindo. As igrejas, Senhor, obreiros, irmãos, membros. Jesus diz para nós nessa tarde, eu conheço as tuas obras. Lembra-te de onde caíste. Que nós possamos nos levantarmos
que podemos ficar de pé na presença de Deus. Deus opera, abençoa os teus filhos, todos quantos, Senhor, estão na sintonia. Aqueles que estão, Senhor, enfermo, Mauro, meu irmão, que está passando por um problema sério. Deus, vem abençoar, meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amados irmãos, já estamos indo embora. Deus abençoe a cada um, o presbítero irmão Edivaldo, a irmãzinha, pastor Jefferson Buenovas, que a todos os pastores nossos também da Assembleia de Deus, a todos os irmãos que estão nos ouvindo através da 97 e até terça-feira que vem, assim Jesus permitir. Fiquem na paz. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida.